Escute isso com atenção, porque sua prosperidade não foi cancelada. Talvez tenha sido adiada aos seus olhos. Talvez tenha parecido distante. Talvez você tenha olhado para a própria vida e pensado: por que tudo prospera para os outros, menos para mim? Mas existe algo que você precisa entender hoje. Prosperidade não começa no bolso. Começa na mente. Antes de existir abundância nas mãos, precisa existir abundância dentro de você. Porque uma mente presa à escassez transforma qualquer oportunidade em medo. Uma mente ferida rejeita aquilo que pediu. Uma mente acostumada com pouco se sabota quando a porta finalmente abre. E talvez seja exatamente isso que Deus está tratando agora. Sua mentalidade. Porque o céu não quer apenas te dar recursos. Quer te transformar em alguém preparado para sustentar aquilo que vai receber. Muitas pessoas pedem prosperidade, mas continuam pensando como quem nasceu para sobreviver. Pedem expansão, mas falam todos os dias como derrotados. Pedem portas abertas, mas vivem alimentando pensamentos de fracasso. E existe conflito nisso. A boca pede crescimento, mas a mente continua honrando a pobreza emocional, honrando o medo, honrando a insegurança. Por isso hoje essa mensagem chegou até você, para quebrar uma mentalidade antiga, a mentalidade da limitação. Talvez você tenha crescido ouvindo frases como: dinheiro é difícil, quem prospera sempre perde alguma coisa. Isso não é para gente como nós. Você precisa aceitar a vida que tem, mas escute com profundidade. Nem toda a crença que você herdou veio da verdade. Muitas vieram do medo, da escassez, da dor de pessoas que desistiram cedo demais. Só que sua história não termina na limitação de ninguém. Existe uma prosperidade reservada para você. E quando eu falo de prosperidade, não estou falando apenas de dinheiro. Estou falando de paz, de portas certas, de conexões alinhadas, de oportunidades, de clareza mental, de dignidade restaurada, de uma vida onde você não precise sobreviver o tempo inteiro, porque sobreviver cansa. Viver preocupado o tempo todo cansa. Viver contando moedas emocionalmente cansa. Viver acreditando que nunca será suficiente destrói a alma lentamente. Mas Deus não criou você para viver permanentemente no medo. A prosperidade do céu começa quando você entende seu valor. Respire fundo agora e diga dentro de você: eu fui criado para prosperar. Mais uma vez, eu fui criado para prosperar. Sinta essa frase. Porque durante muito tempo, você talvez tenha associado prosperidade à culpa. Talvez tenha acreditado que desejar uma vida melhor era egoísmo. Talvez tenha diminuído seus sonhos para parecer humilde. Mas humildade não é aceitar miséria emocional. Humildade não é se conformar com uma vida sem esperança. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus, inclusive a capacidade de crescer. Existe uma diferença entre ganância e prosperidade. Ganância nasce do vazio. Prosperidade nasce do alinhamento. A verdadeira prosperidade não rouba sua paz, não destrói sua essência, não exige que você traia seus valores. Ela expande sua vida sem destruir sua alma. E talvez Deus esteja preparando exatamente isso para você agora. Uma prosperidade limpa, uma prosperidade que chega com paz, que chega com direção, que chega sem tormento escondido. Porque nem toda porta aberta representa a bênção. Algumas portas parecem ouro por fora e prisão por dentro. Por isso, discernimento também é prosperidade. Você precisa aprender a reconhecer aquilo que tem paz, aquilo que fortalece sua visão, aquilo que aproxima você da sua melhor versão. Existem ambientes que secam sua prosperidade, conversas que enfraquecem sua mentalidade, pessoas que alimentam escassez o tempo inteiro. E sem perceber, você começa a pensar pequeno também. Começa a acreditar que nunca vai conseguir, que nunca vai sair do mesmo lugar, que prosperidade é sorte para poucos. Mas isso é mentira. Prosperidade também é consciência. Consciência de que você não nasceu para permanecer preso ao medo. Consciência de que sua mente precisa parar de guerrear contra aquilo que você pede em oração. Porque não adianta pedir abundância e repetir todos os dias: nada dá certo para mim. Não adianta pedir crescimento vivendo em comparação constante. Não adianta pedir portas abertas, alimentando pensamentos de derrota. Sua mente precisa cooperar com o futuro que Deus quer construir.
Napoleon Hill dizia que aquilo que a mente pode conceber e acreditar, pode alcançar. E existe um princípio espiritual nisso. Tudo nasce primeiro no invisível. A prosperidade nasce primeiro como visão, depois como decisão, depois como posicionamento. E só então aparece na realidade. Por isso não despreze os pequenos começos. Toda árvore já foi semente. Toda colheita já foi invisível. Toda abundância já foi um pensamento protegido em silêncio. Talvez hoje você ainda não veja tudo acontecendo, mas algo já começou dentro de você. Uma mudança de mentalidade. Você está começando a perceber que não pode continuar falando como alguém derrotado, pensando como alguém sem saída, agindo como alguém indigno, porque prosperidade também exige identidade. Você precisa parar de se enxergar como alguém pequeno. Pare de dizer, isso nunca acontece para mim. Pare de repetir, eu não consigo. Pare de chamar medo de prudência. Pare de chamar conformismo de maturidade. Existe uma vida maior esperando seu posicionamento. Mas primeiro, você precisa acreditar que merece viver aquilo que Deus preparou. Feche os olhos por alguns segundos. Respire fundo e declare lentamente. A prosperidade de Deus encontra espaço dentro de mim. Mais uma vez. A prosperidade de Deus encontra espaço dentro de mim. Quando você repete isso, algo começa a mudar. A escassez perde território. O medo perde força. A culpa começa a sair do controle da sua mente. Porque durante muito tempo, talvez você tenha sobrevivido emocionalmente, aceitando migalhas, aceitando ambientes pequenos, aceitando relações que diminuíam sua luz. Mas prosperidade também é saber sair daquilo que drena sua energia. Nem todo lugar merece sua presença. Nem toda companhia merece acesso à sua visão. Você precisa proteger sua mente como quem protege um jardim. Porque tudo aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta medo, o medo cresce. Se alimenta comparação, a comparação domina. Se alimenta esperança, a esperança floresce. E hoje Deus está pedindo uma decisão sua. Decida prosperar por dentro. Decida limpar sua linguagem. Decida parar de amaldiçoar o próprio futuro. Decida acreditar novamente, mesmo depois das perdas, mesmo depois dos atrasos, mesmo depois das decepções. Porque uma estação difícil não define sua vida inteira. Escute isso. Você não nasceu para viver travado. Não nasceu para viver contando limitações para sempre. Não nasceu para carregar uma mentalidade de escassez até o fim da vida. Existe um novo ciclo chegando. Talvez lentamente, talvez silenciosamente, mas real. Portas começarão a se alinhar. Ideias surgirão com clareza. Conexões certas aparecerão. Caminhos começarão a abrir. Mas quando isso acontecer, lembre-se, a prosperidade começou dentro de você primeiro. Começou quando sua mente mudou. Começou quando você decidiu parar de concordar com a escassez. Começou quando você escolheu acreditar novamente. Agora diga dentro de você, eu autorizo a prosperidade de Deus na minha vida. Mais uma vez, eu autorizo a prosperidade de Deus na minha vida. Sinta isso, porque existe uma colheita vindo na direção daqueles que permanecem alinhados. E eu acredito que algo já começou a se mover por você, talvez invisivelmente, talvez em silêncio, mas já começou. A prosperidade já está encontrando caminho até sua vida. E quando ela chegar, você perceberá. Não começou no dinheiro, começou na sua mente.